Yatra vidruma sopana mahamara katabuva yatraspatika kudani vaiduristambha pasyaha Yatrachitra vitanani padmaragasanani cha payapena nivashaya muktadhama parichada kujadbhinu parai devya shabdayantya yatastata ratnastali shupashyanti sudati sundaramukham Tasmi Mahendra Bhavane Mahabalo Mahamana Nirjita Lokai Karat Rene Bhivanyagri Yugas Suradibhi Pratatitai Rujita Chanda Shashana. Vou direto para a tradução, porque palavra por palavra tem muitas palavras. Os degraus da residência do rei Indra eram feitos de coral. No chão estavam incrustadas esmeraldas valiosas. As pedras eram de cristal e as colunas de pedra vaidúria. Os maravilhosos dosséis eram belamente decorados. Os assentos cravejados de rubis e a colcha de seda, tão branca como espuma, era enfeitada com pérolas. As damas do palácio, que receberam como bênção belos dentes e os mais maravilhosos belos rostos, caminhavam de um a outro canto do palácio, seus sinos de tornozelo tilintando melodiosamente, e viam seus próprios belos reflexos nas pedras preciosas. Os semideuses, entretanto, sendo muito oprimidos, tinham que se prostrar e oferecer reverências aos pés de Hiranyakashipu, que os castigava muito severamente, sem razão alguma. Assim, Hiranyakashipu vivia no palácio e, com tirania, governava todos. Significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Nos planetas celestiais, Hiranyakashipu era tão poderoso que todos os semideuses, com exceção do Senhor Brahma, do Senhor Shiva e do Senhor Vishnu, eram forçados a ocupar-se a seu serviço. Na verdade, eles temiam ser severamente punidos se lhe desobedecessem. Srila Vishwanatha Chakravarti compara Hiranyakashipu a Maharaj Vena, que também era ateísta e desdenhava as cerimônias ritualísticas mencionadas nos Vedas. No entanto, Maharaj Vena temia alguns grandes sábios, tais como Brigu, ao passo que Hiranyakashipu governava de maneira tal que, exceto o Senhor Vishnu, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, todos o temiam. Hiranyakashipu estava tão atento ao fato de que a ira dos grandes sábios, tais como Brigu, o pudessem reduzir a cinzas, que a força de austeridades suplantou-lhes o poder, chegando inclusive a colocá-los sob a sua subordinação. Parece que, mesmo nos sistemas planetários superiores, aos quais as pessoas são promovidas através de atividades piedosas, as suras da laia de Hiranyakashipu criam distúrbios. Nos três mundos, ninguém pode viver em paz e prosperidade e livre de perturbações. A conclusão aqui, depois de todo esse relato, a conclusão aqui que Prabhupada dá é muito objetiva, né? Nos três mundos, ninguém pode viver em paz e prosperidade e livre de perturbações. Dukhalayama Shashvata é o que Krishna diz no Bhagavad Gita a respeito da natureza desse mundo material. E o que vamos fazer? Ficar depressivos, desmotivados, vivendo de cara para o chão, triste, sem
experimentar a nossa verdadeira natureza, não é possível isso. Porque não é natural. Assim como é natural desejarmos a eternidade e buscarmos por conhecimento, porque temos consciência, também é natural buscarmos pela felicidade. A diferença é que, com a compreensão dessa realidade que foi descrita aqui, nos 3 mundos, nós podemos buscar a eternidade com a alma, não com o corpo. Nós podemos buscar o conhecimento transcendental, não o conhecimento popular, mundano, lógico, que a gente está acostumado a obter. E buscar a bem-aventurança, não a felicidade do gozo sensorial. Então essa é a diferença. E para atuar dessa maneira, é preciso reconhecer a nossa identidade espiritual. Reconhecendo a nossa identidade espiritual, nós vamos começar a tratar essa identidade espiritual da maneira adequada. Não vamos continuar iludindo a nossa própria existência, massageando nosso falso ego e buscando realizações mundanas em pelejas, lutas, competições, concorrências dentro desse mundo, simplesmente para predominar. A conclusão dessa situação aqui é que não é possível viver em nenhum dos 3 mundos. Não é possível viver sem perturbações. Então, por isso, é preciso buscar a bem-aventurança interior, que é caracterizada pela natureza espiritual da felicidade, chamada Ananda. É preciso compreender que com a morte não acaba tudo. A morte chega, acaba com uma parte da nossa experiência, que é o corpo, mas nós permanecemos vivos como almas espirituais. O verso do Bhagavad Gita, eu acho que talvez seja o mais conhecido, e é da seção Jnana, do capítulo 2, que tem 5 sessões, quando estudamos o capítulo, onde Krishna fala a filosofia, o verso Dehinosmin, né? Dehinosmin yatha, que esse corpo material passa por diferentes transformações, da infância, a juventude, a velhice, e chega até a morte. E a alma espiritual troca de corpo como troca de roupas, deixando as roupas para trás, as roupas velhas, sujas, para trás, e troca de corpo. E quem tem conhecimento não se perturba com essas mudanças. Então, não se perturbar é uma questão interna de conhecimento, porque se for depender do mundo para não se perturbar, vamos ter que ler a conclusão de todo esse texto que o Prabhupada escreveu. Nos 3 mundos, ninguém pode viver em paz e prosperidade e livre de perturbações. Então, assim, se a gente sabe que no mundo tem perturbações que são externas, que nos atingem sem que busquemos por elas, podemos então buscar essa estabilidade interna, fixar-nos internamente no conhecimento transcendental e compreender que o mundo material tem essas situações. Então, como a gente faz? De novo, eu volto à pergunta original que eu fiz aqui. Vamos ficar depressivos ou então vamos ficar de braços cruzados e simplesmente dizer: o mundo material é miserável mesmo, o mundo material é temporário mesmo. Vamos tomar essa atitude? Não é possível. Não é possível. Nós seremos fonte de ansiedade e perturbação para outras pessoas se agirmos assim.
O que precisamos é nos ajustar à filosofia do serviço devocional. A filosofia de que devemos agradar a pessoa suprema, satisfazer a pessoa suprema, não viver uma vida em busca da satisfação sensorial, da própria satisfação dos sentidos. Devemos buscar a satisfação, devemos buscar a satisfação de Krishna. O que Krishna gosta? O que Krishna quer? O que Krishna está nos pedindo? Que conhecimento Krishna quer que nós tenhamos para lidar com a dualidade do mundo, com a dualidade da vida? Isso é o que nós precisamos saber. O mundo material é assim mesmo. E tem muitas dificuldades, constantes dificuldades. No momento da morte, os ares vitais se confundem e eles, dentro do nosso próprio corpo, e esses ares vitais, os doshas, também se confundem, mistura tudo e a pessoa perde a clareza mental. Tem uma oração que Prabhupada canta também. Krishna Tvadiya Pada Pankaja Panjarantam Advaiva Vishatume Manasa Rajahamsa Prana Prayana Shamaye Kapabhata Pitai Kantavaro Dhanavidho Smarana Kutaste. É uma oração do rei Kulashekara a Krishna, dizendo: Krishna, eu sei como funciona esse mundo. Eu li no Bhagavatam, no 7.4.12, o que Prabhupada diz que nesse mundo não pode viver sem perturbação. Então, eu sei que na hora da morte eu posso me perturbar. Os ares vitais, ele fala Kapha, Vata, Pitta, né? Então, esses ares vitais vão apertar minha garganta e eu vou entrar em desespero. Mas agora eu estou inteiramente consciente. Minha mente como um cisne, Rajahamsa, o cisne real. Minha mente como um cisne real nada no lago Pacífico e brinca com o seu pescoço, enrolando o pescoço nos caules das flores de lótus. Então deixe que ele se afogue aí enquanto eu penso em você. É isso que ele pede. Vocês já viram o patinho? A gente não vê muito cisne, mas o patinho, ele mergulha. Vrajabhumi é muito fácil de ver isso. Eles mergulham, ficam com as patinhas fazendo assim para fora. É uma figura bem engraçada mesmo. O cisne faz algo parecido. Ele não mergulha completamente nessa hora. O bico, ele vai pelo caule procurando o alimento. E aí o rei Kulashekara diz que eu me afogue nesse momento dos pensamentos, que a minha mente se afogue nesse lago dos pensamentos. E agora, nesse momento, nesse exato momento que eu estou pensando em você completamente consciente. Porque nós ficamos vulneráveis às influências dos modos da natureza. Basta comer um tipo de alimento que a gente fica com certa tendência. Basta dormir menos do que o normal, que a gente fica com a tendência. Basta dormir mais do que o normal, que a gente fica com determinada tendência. E essa tendência afeta a nossa mente. Para quem não tem a experiência da disciplina, a disciplina da vida de Brahmacharya, a disciplina da vida devocional do Sadhana Bhakti, quem não tem essa disciplina, todas essas influências deixam a mente totalmente instável. A pessoa pensa uma coisa em um momento, pensa outra coisa em outro, e quando vem os desejos, ela quer só satisfazer os desejos. Se vem o desejo sexual, quer satisfazer os desejos sexuais. Se vem o desejo de desfrutar da língua, inventa uma coisa muito exótica para poder comer. Se vem o desejo de ouvir,
inventa vai buscar uma pesquisa musical para ver o que é que está rolando por aí para eu poder satisfazer meus ouvidos. Se é o tato também que está predominando, o desejo de tato, ela vai querer apalpar o que puder para satisfazer. Assim, uma pessoa descontrolada, a mente capta essa informação dos sentidos e elabora um plano. E esse plano ela manda para a inteligência carimbar. Na burocracia da nossa estrutura da ação é assim. Se a inteligência está iluminada, vai dizer, peraí, calma. Isso aí é um plano mundano. Esse plano não é consciente de Cristo. Rejeitado. Modifique esse plano. Aí a mente fica zangada com a própria inteligência, compreende, mas refaz o plano e põe Krishna no jogo. E aí leva de novo para a burocracia da inteligência e diz, agora sim, Krishna está aqui. Então agora tudo bem, eu vou carimbar, você vai ter essa experiência, você vai aprender. Saiba que isso é um projeto, não é definitivo. Isso aqui é só para essa fase que você está passando. A inteligência afirma isso. E a pessoa continua mantendo o projeto relacionado com Krishna, e depois ela avança, sai daquela fase, passa para outra fase e outra fase. E assim a gente vai de fase em fase vivendo a cada dia da nossa vida. Cada dia tem uma importância inigualável, porque o dia é uma experiência que pode ser perdida ou ganha. E é só uma oportunidade, não tem duas. Então, o dia é a unidade do tempo que tem 24 horas, algumas horas com sol, outras horas na escuridão da noite. O dia nos proporciona uma unidade de atividade em serviço a Krishna. Então, por isso Prabhupada dizia, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Era uma expressão de Prabhupada. Ele dizia isso, não perca seu tempo. Um conselho para os devotos. E então, numa unidade assim de um dia, nós podemos acordar de manhã, prestar reverência e dizer e pensar, o que eu vou oferecer hoje a Krishna? Eu vou me estabelecer no modo da bondade. E estando no modo da bondade, eu vou cultivar o conhecimento transcendental. Então, e o conhecimento transcendental exige uma postura. Essa postura se chama disciplina. Eu sou um discípulo. Significa que como discípulo eu recebi uma cota de disciplina. Então agora eu me ajusto à disciplina que eu recebi ao me tornar um discípulo. Então, essa é meu compromisso. Então, eu posso fazer isso hoje, nesse dia. Talvez eu não possa completar tudo, mas no dia de hoje, como eu posso oferecer a Krishna? Como eu posso viver uma experiência espiritual nesse dia? Será hoje o dia que eu me tornarei um devoto puro de Krishna? Que eu alcançarei o amor puro por Krishna? Que oportunidade de serviço eu vou ter hoje? Então, a pessoa que acorda e organiza os seus pensamentos para buscar sua identidade espiritual e para regular o modo da natureza e ora a Krishna pedindo perseverança, paciência, determinação e segue adiante. Essas perturbações são de várias
várias naturezas. Essas perturbações que o Prabhupada falou são de várias naturezas. O Padeshamrita nos leva a uma viagem interior de como nós podemos adotar a yoga, né? A quarta etapa da vida de transformação. Como podemos transformar as energias materiais que nos levam às 3 atividades básicas: buscar sobrevivência, buscar afetividade e buscar autoestima. Então, na quarta etapa, a etapa do yoga, a pessoa se estabelece para buscar essa transformação. E isso se desenvolve em nós de uma maneira consciente. Como podemos fazer isso? O Néctar da Instrução nos leva a esse mergulho no oceano de néctar, nas instruções mais refinadas, e ele já começa dizendo: Vacho Vegam, Manasa, Kroda Vegam, Dihva Vegam, Udarou Pasta Vegam. As perturbações, Vegam, todas essas perturbações, né? As perturbações da fala, as perturbações da mente, as perturbações que vêm da ira. Prabhupada cita aqui também a perturbação que vem da ira. Vacho Vegam, Manasa, Kroda Vegam, Dihva, a perturbação que vem da língua, que tem 2 atividades básicas: desfrutar dos sabores e falar sem parar, né? Tem 17 músculos na língua. É a maior concentração de músculos em um órgão no corpo. 17 músculos. Olha o tamanho da língua e pense, imagine 17 músculos aí trabalhando para falar, para articular palavras, né? Então, ou para comer. Dihva Vegam, Udarou Pasta Vegam. Udara é estômago. Então, as perturbações criadas pelas exigências do estômago. Se a gente não come na hora certa, quando chega na hora, os movimentos peristálticos, você encontra ar, aí faz aquele barulhinho. Opa, a gente fica com vergonha, põe a mão no estômago, mas faz aquele barulhinho aqui dentro. Assim, isso é o relógio do organismo dizendo, né? Está na hora de comer. Então, as exigências de Udara, o estômago. E o pasta, que são os órgãos genitais. Nem precisamos entrar em detalhes. Todos nós temos essa experiência da nossa libido, como a nossa libido nos perturba. E é nossa, não é de outra pessoa. Às vezes a gente transfere para o outro, mas é nossa. A história de Ajamila mostra o despertar dessa libido por uma contemplação externa. Mas o que aconteceu nele foi algo inteiramente interno. E ele, por causa do despertar da libido, que superou a tendência da disciplina dele e tal, ele rompeu com todos os conceitos sociais que disciplinavam a importância dele no mundo. Ele era casado e tinha pais idosos. E isso, dentro da cultura védica, ser casado significa um compromisso sem separação, um compromisso de proteção mútua. Então isso é um conceito moral e ético que existe no casamento, que a pessoa que conhece os Vedas, que conhece a vida espiritual e tal, assume e sabe que é assim mesmo. Então, e ele tinha pais idosos, né? Então cuidar dos pais, não tinha aposentadoria, não tinha
Nada disso. Ele sabia que ele tinha que cuidar dos pais. E era um brahmana. Então ele, mesmo assim, ele viu todo esse conhecimento ser oprimido pela libido que saiu de dentro dele como se fosse um demônio, um monstro, e levou ele a se desviar por décadas desviado. Os pais morreram e ele nem pôde acompanhar, a esposa ficou desprotegida e ele não pôde fazer nada. Então a Jamila é vítima dessa luxúria que é como o inimigo que tudo devora. Imagine a gente ter dentro da gente um leão que, se acordar, vai comer a gente. Imagine que é estar preso dentro de uma jaula com um leão. Essa é a nossa situação. Por isso o néctar da instrução nos leva a refletir sobre essa nossa viagem da yoga interna, da transformação. Eu quero transformar para eu não cair nas plataformas inferiores e enxergar o mundo pelas necessidades básicas da vida. Eu quero sair desse nível de primário e fazer a diferença, me organizar, me conhecer melhor, me organizar e servir melhor. Eu quero fazer isso. Isso é o néctar da instrução. As suas instruções são para a nossa mente, a nossa inteligência ter um recurso para dizer para a mente: esqueceu do néctar da instrução? Esqueceu? Lembra do néctar da instrução? Vai fazer o que está escrito ali. Como é que protege o serviço devocional? São 6 sintomas. Como é que arrisca o serviço devocional? São 6 de novo. Esqueceu disso tudo? Lembre, procure lembrar. A inteligência vai dizer isso, porque é um verdadeiro manual feito por Rupa Goswami. Aqui nós temos aquela foto super bacana. Quem sabe quem é Rupa, quem é Sanatana ali naquela galera? Do meio do lado esquerdo, assim. Rupa, esse mesmo. Rupa, Sanatana, Bhatta Raghunatha, Sridiva, Gopala Bhatta, Dasa Raghunatha. Vai para lá e volta. Diva Goswami, se vocês forem ver, é o mais jovem. Se vocês forem ver os traços dele, ele é o mais jovem, é o de cá, da ponta. É isso aí. Bem, alguma pergunta? Comentário, Maharaj? Néctar da Instrução é o livro do Maharaj de décadas ensinando anualmente. Salvou minha vida. Estou lembrando de que, apesar de tudo isso, todas essas dificuldades que os semideuses têm, eles têm um refúgio, né, Maharaj? Krishna eles sempre terminam tendo sucesso porque eles se refugiam em Krishna. As dificuldades vêm, mas todos eles se rendem, né? Krishna sempre vem e resolve toda a situação, né? Muitas vezes a gente esquece que a gente tem do lado da gente o Senhor Supremo, né? As dificuldades são necessárias, inclusive Kunti pede dificuldades, né? Porque se não tivesse dificuldade, a gente ficaria bem acomodado, né? As dificuldades são um presente para a gente poder descobrir que a gente precisa resolver algumas coisas que a gente ainda não conseguiu superar. Mas a ideia é que Krishna está sempre do lado, né? O mestre espiritual, as escrituras. Então, que a gente nunca está sozinho, né? Que apesar das dificuldades, a gente pode contar com a ajuda de Krishna e de todos os seus devotos, né? Estejam presentes fisicamente ou não. A gente olhou o Mahabharata como os Pandavas, né? Todos eles, quando estavam em dificuldade, todo mundo
sempre oravam a Krishna, sempre Krishna respondia. Verdade. Posso fazer um comentário dentro disso? Eu fiquei meditando aqui. A gente batalha um monte, aí discuta um pouquinho como aquela coisa de merecedor, do trabalho que foi feito, aí dá aquela sensação de felicidade. E quando está o oposto disso, nos deixa para baixo, tudo. Trazendo para o conceito na consciência de Krishna é bem interessante, porque quando chega esse momento de aflição, você entende, agradece a Krishna naquele momento, e no momento de êxtase você também agradece a Krishna com a satisfação e continua num processo de melhorias, que aí quando cai o nível, acontece outra aflição, novamente se prostra para Krishna novamente. Bem interessante fazer a comparação assim, do mundo material com o espiritual nesse conceito sem Krishna, sem cristianizar tudo. É bacana essa reflexão. Cristianizado. Obrigado a todas as glórias a Srila Prabhupada. Graças a Deus.